Bom, meus amigos, pintou o campeão da Copa do Mundo? Não sei. Antes de começar o jogo Argentina e Argélia, tá? Acabou de passar ali Noruega e Iraque. Foi um bom jogo, né? Apesar do resultado. Iraque fez frente, tá? Gostei do centroavante do Iraque, cabeceador nato. Cara, vamos falar aqui, cara, do minha opinião sobre o jogo França e Senegal, cara. Um jogo que nós vimos a França com o melhor que eles têm em campo, né? Dembélé, o melhor atual, melhor dono da bola de ouro, melhor do mundo, Mbappé, Doué, Olise, sensação. Contra Senegal, cara. Senegal, mano, não é um time ruim, tá? Tem jogadores tipo Nicolas Jackson, que eu não gosto. Mas ele consegue acertar uns gols aí que porra. E tem muita sorte, né? Isso que é foda. Temos o Sadio Mané, né? Pepe Gueye, Niakate, Koulibaly, tem o Mendy goleiro, o Gueye, fora no banco tem o Ndiaye do Everton. Cara, tem muito jogador conhecido, Ibrahim Maibe que também jogou bem, Mibaye. Então, cara, a proposta da França no jogo foi a mesma qualquer outro time que eles vão jogar. Pressão, pontas e pegar o Mbappé e o Dembélé facão pra dentro do gol. Senegal, cara, jogou também como eu acredito que a maioria das seleções vão jogar contra a França. Linha baixa, Nicolas Jackson e Sadio Mané, ó. Sadio Mané ficou mais ou menos aqui, tá? E o Nicolas Jackson na linha do antes da segunda linha, que ficou o Camará, o Pepe Gueye, fazendo duas linhas de 4, cara. Tomavam a bola, pegava a situação de contra-ataque, onde só tava o Pamecano e o Saliba, ou o Theo Hernandes, ou o Condé fazendo a contenção, né? Porque a França atacava até com os pontas. Uma coisa que eu queria muito que acontecesse no Brasil, mas infelizmente nossos jogadores, não sei, é limitado, não tem consciência tática, ou não querem aprender consciência tática, eu não sei, cara. Saúde. Eu não sei de fato, eu não sei, cara. A gente tem a seleção brasileira, cara, tem ótimas peças, mano. Vagabundo aí que foi candidato a bola de ouro, quase ganhou, Vinícius Júnior, outro que todo mundo tava apostando até cair na Champions, o Rafinha. Tem Casimiro, tem uma porrada de jogador bom, cara. Tem Hendrick, tem vice-artilheiro de Premier League. Cara, tem muitas opções, mano. E não acontece. Por quê? Treinamento. E, na minha opinião, tá? Estilo de jogo do técnico brasileiro, que é o Ancelotti, que é um estilo reativo. E o estilo do Deschamps é um outro tipo de estilo. Que a gente ainda não viu como que o Deschamps vai implantar o estilo dele num time. Que numa seleção é muito fácil, né? Você pega os seus melhores e... Se meus melhores foram jogadores de ataque, pressão, ponto, eu vou jogar dessa forma. Então, cara, a França, primeiro tempo, jogou mal. O Mbappé jogou mal. Inclusive, né? Perdeu muito lance. E no segundo... E Senegal quase fez gol, tá? Senegal, ele quase teve chances de gol com o Nicolas Jackson, tá? A França teve chances, mas o Mbappé, assim, o normal dele, ele jogou muito mal. E o segundo tempo foi corrigido e a França chegou à vitória 3-1, tá? Destaque para o Olise, tá? No segundo tempo ele foi deslocado mais pro meio, ele estava jogando muito pela ponta. E o Mbappé com os 2 gols, né? Fazendo o trabalho de facão. E um destaque pro Rabiot também, que jogou muito, né? Alô, Bruno Formiga. Cara, o Pamecano também jogou bem, porque, cara, aqui ele deu uma nota alta aqui no SofaScore, porque ele ficou muito em situação de 1-1, né? Dos contra-ataques do Senegal. Então, claro, ele teve muita chance de desarme, teve duelos, né? Aqui vocês podem ver, ó, duelos no chão de 8 ele ganhou 7, pelo alto de 4 ele ganhou 1, ele ganhou pouco pelo alto, hein? Ó, desarme como último homem 1, isso daí, tipo assim, é muito raro pra zagueiro, desarme de último homem. Então, cara, o que eu queria mostrar aqui pra vocês é o seguinte, a parte tática aqui da França. O que acontece, cara? As pessoas... Eu não culpo ninguém não, cara, porque ninguém é obrigado.
elas costumam ver a posição do jogador através só do mapinha que aparece na TV, ou no Google, ou até aqui no SofaScore, né? Então todo mundo tava pensando que o Dembélé jogou como meia. O Dembélé não jogou como meia, rapaziada. Tá? O Mbappé jogou como centroavante. O Mbappé não jogou como centroavante. Centroavante, pivô, não jogou como centroavante. A França, cara, se a gente fosse classificar e por um mapinha, a França jogou no famoso 4-2-2-2-2, que é basicamente assim, ó. 4-2-2-2, tá? A França jogou assim. O primeiro tempo a França sofreu por causa desse buraco no meio campo aqui, ó. Onde ocupava o Pepe Gueye e o Idrissa Gana Gueye aqui, ó. Então, a França conseguia ter posse, mas esse meio campo aqui impedia. O Mbappé também marcado. Então, os posicionamentos médios da França era mais ou menos assim, tá? O Dembélé fazia isso aqui, ó, tá? E o Mbappé fazia isso aqui. Mas por que aqui no sofá tá ele como meia? Não, basicamente porque o Dembélé ele fazia esses movimentos, né? Então eu não sei o que o SofaScore interpretou, né, do mapa de calor do Dembélé. Cara, a França, como que a França atacava? Ó, a França espetava o Doué, certo? O Dembélé, o Olise com o Koundé, o Theo Hernandes, o Rabiot e o Tchouaméni. Ficavam numa situação aqui, ó. Ficava numa situação de quase 1-1 aqui. Quase 1-1 não, né? Que só ficava o Nicolas Jackson. Ficava 2-1, às vezes 1-1. Então, tomava muito contra-ataque numa situação que ficava o Upamecano 1-1 com o Sadio Mané, ficava o Saliba, inclusive o Saliba fez algumas faltas meio perigosas. E a situação de ataque da França vinha aqui, ó. Eles iam costurando com a ponta com o Doué. E o Olise, cara, qual que era a parada que eu notei? Quando a bola ia pra direita pro Olise, o Olise não vai até o fundo, tá? Não é a característica dele ser um jogador de fundo, tá? O Olise joga na ponta, mas ele é um jogador que corta pra dentro. Nessa situação aqui, ó, pra dentro, pra finalizar. Então, o Olise, quando preparava pra receber aqui e cortar pra dentro, o Koundé dava apoio pelo... Como é que fala? Pela linha de fundo, né? Pela ponta, no caso. O Tchouaméni fazia a contenção. E o Dembélé, cara, o que acontecia aqui? Muito no primeiro tempo. O Dembélé também vinha pra ponta. Então acontecia algo meio... Talvez seja a orientação do Deschamps. A gente não consegue ir, né? Porque nessa situação aqui, se o Dembélé fosse realmente um meia, né? Vamos supor que o Dembélé é um meia aqui. E a França tá numa situação de ataque. Vai matar. A França tá numa situação de ataque pela direita, vai. Se o Dembélé fosse realmente o meia, quando a bola estivesse aqui com o Koundé, ele ia ter que fazer esses movimentos, né? Então a gente vê aqui, ó. Futebol é assim, tá? Onde a bola tá, o balanço dos jogadores vão para onde a bola tá. Então, normalmente fica um corredor do outro lado. Tá? Se você nunca viu, vá no estádio de futebol e viu a movimentação de todos os jogadores. Então, se o Koundé avança para apoiar e o Dembélé é meia, a bola ia ser trabalhada Koundé, Dembélé e o Olise teria que fazer a ponta. Então, eu acredito que foi, e o Mbappé o facão, né? Eu acredito que foi uma orientação, né, do Deschamps. Então o Dembélé tava pegando a ponta e o Olise vinha pro meio. Não deu certo, tá? Não deu certo. No segundo tempo, cara. No segundo tempo, o Olise foi deslocado pro meio. Tá? O Olise foi de fato deslocado pro meio para pegar o Mbappé fazendo o facão. Com o apoio do Doué aqui. Então o Dembélé meio que no segundo tempo ficou nulo. Tá, ele teve algumas movimentações. Ele inverteu muitas vezes aqui, ó, com o Doué, tá? Teve inversão com o Doué, igual acontece no PSG, tá? Poucas inversões, mas teve.
Mas, cara, o principal do segundo tempo foi quem? Olise, cara. Olise e Mbappé. O Mbappé, rapaziada, ele não joga de centroavante, tá? Ele não joga de centroavante. O Mbappé, ele joga de segundo atacante. Praticamente segundo atacante. Só que, onde ele tava jogando aqui na esquerda, né? Que fica mais fácil para ele cortar com a direita e finalizar. Ele tava fazendo movimentos. Ele faz movimentos, né? Pra pegar o meio, tá? Porque se ele faz movimento pro fundo, o Doué tinha que pegar o meio. Então, talvez essa não seria a orientação, né? A orientação seria, o Doué pega o fundo completo e o Mbappé o facão, tá? Junto com o Dembélé. Cara, eu acho que com muito ajuste de treinamento, eu acho que eles conseguem masterizar isso aí, cara. Bom, entrou o Cherki no lugar do Doué. Tá, e o Barcola no lugar do Dembélé. O Cherki entrou quase no final do jogo, tá? Quem entrou primeiro foi o Barcola no lugar do Dembélé. E o que aconteceu? O Doué foi pra direita, cara. Então entrou o Barcola aqui, ó. Barcola, que também é um ponta. Barcola fez a ponta. O Olise no meio. Ficou uma coisa mais ou menos assim, cara. Ficou uma coisa mais ou menos assim. Ele não ficou tão meia, mas ele tava carregado com ações no meio. Cara, o Cherki depois que entrou no lugar do Doué. Ah, o Doué, né? O Cherki entrou no lugar. O cacete, o Barcola entrou no lugar do Dembélé. Tá, deixa eu pôr o Doué aqui, ó. Pra mostrar. O Doué virou ponta, tá? E o Olise foi pro meio. O Doué virou ponta. Fez essa movimentação aqui, ó. Ele jogou alguns minutos pela ponta e o Olise ficou pelo meio. Tanto que o Barcola fez o gol, né? Então a gente viu variações assim, ó. Algumas vezes variações assim. Variações assim. Tá? E por final, cara, saiu o Doué e entrou o Cherki. Aí entrou o Cherki. Que também, por origem, é um jogador que joga na ponta. O Cherki entrou, cara. Aí a gente viu a famosa linha, né? Ele entrou bem no final do jogo, então a gente viu uma famosa linha assim, ó, mais ou menos. O jogo. Mais ou menos assim, ó, uma linha defensiva, né? Tava 2-1, se eu não me engano. O terceiro gol saiu. Deixa eu ver aqui. Quando que saiu o terceiro gol que eu não lembro, velho. Não vou lembrar quando que saiu o terceiro gol. 85 minutos. Depois que entrou o Barcola. Depois entrou o Cherki. Então o Cherki entrou pra controlar o jogo. Ele teve algumas chances. Mas ele entrou pela direita, né? Onde ele sempre jogou no Lyon. Então o Cherki na direita, ele também não faz ponta, né? Ele não faz ponta. Ele não faz fundo, ele joga na ponta. Mas ele é que nem o Olise. Ele tem valências para vir pelo meio e finalizar. Ou vir até aqui e achar todo mundo chegando. Aí no segundo tempo a França ficou mais ou menos assim, ó. Nesse equilíbrio. Mais ou menos assim nesse equilíbrio. Então, cara, é isso. Então é isso. Falamos aqui sobre o França e Senegal, cara. A França eu acredito que vai ser a primeira do grupo. Isso aqui eu não abro mão. Não acho que não vai ter nenhuma surpresa aqui. A França vai ser primeiro do grupo I, né? Vai ter a Noruega. A Noruega fez saldo. Cara, esse jogo contra a Noruega vai ser interessante. Mas eu acho que a França ganha de Iraque tranquilamente. Vai fazer um embate muito interessante com a Noruega, que mostrou hoje, né, na vitória contra o Iraque, que ela tem uma bola aérea interessantíssima. E nós vamos ver como é que vai trabalhar Saliba, Upamecano e Hernandes na bola aérea. Que ele também é bom de bola aérea. E o Tchouaméni, né? Ele desce pra ajudar defensivamente. Então é isso, meus amigos. Será que a França vai ser a campeã do mundo? Vai fazer a final contra o Brasil? Não sabemos.
Então deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam sobre a França, se a França vai chegar longe, se vai ter uma surpresa. Pra mim, minha surpresa da Copa de eliminação é Espanha quartas e Argentina oitavas quartas. Esses dois não vão longe, mano. Então é isso, forte abraço, falou.